Irmãos, eu dei uma pausa no vídeo para nós agora falarmos especificamente sobre a devocional desta manhã para a nossa EBD, e eu já coloquei no vídeo anterior o meu agradecimento a vocês. E vamos pensar um pouquinho nesta manhã sobre um texto que nos faz pensar em relação ao Evangelho, ou se o Evangelho que nós temos anunciado e pregado está produzindo frutos. É interessante que quando nós olhamos e lemos aqui em Atos, capítulo 8, os versículos 26 a 40, vou fazer a leitura e depois nós podemos trocar uma ideia. Atos 8, 26 ao 40. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te que de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Meus queridos irmãos, um texto muito conhecido, e sempre quando nós o usamos para trazer uma devocional, uma mensagem, é um texto que enche os nossos corações de alegria pelo fato de vermos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo produzindo fruto da conversão. O texto fala sobre o eunuco etíope, superintendente do reinado da rainha Candace ou Candace, depende da tradução, alguns têm um acento, outros não têm, mas não é esta a questão, isso não vem ao caso. Vamos recordar que nos dias do rei Salomão, a rainha de Sabá foi até Israel conhecer e ver a sabedoria de Salomão, que transpôs todos os reinados e chegou até a Etiópia. A rainha levou, ao retornar para o seu país, no seu ventre, uma semente israelita, o que veio a se tornar um grande povo hebreu fora das terras de Israel. Eu assisti alguns filmes sobre o povo hebreu etíope, e os irmãos podem procurar no YouTube, há alguns filmes nesse sentido,
Israel preparando o seu exército para tirar da Etiópia muitos hebreus que são perseguidos por causa de serem, mesmo sendo etíopes, mas entendem na sua nacionalidade como hebreus. E isso aconteceu pelo fato de Salomão e ter, juntamente com a rainha de Sabá, o início de um povo hebreu. Até nos nossos dias, como eu disse a vocês, este povo hebreu, etíope, sofrem perseguições. E quando das nossas orações, gostaria que os irmãos lembrassem de orar por eles, pois muitos são perseguidos. Aqui no texto conta-se um fato do tesoureiro, da rainha, era um homem importante, digamos que seria um ministro, foi a Jerusalém para adorar. Ele era conhecedor das Escrituras, ele conhecia o Velho Testamento, ele conhecia a Torá, e ia a Jerusalém para adorar, mas ele não conhecia Jesus Cristo. E Deus permitiu que Filipe chegasse até o carro para orientá-lo e que ele viesse a conhecer as Escrituras, pois o texto que ele lia era uma profecia sobre a vinda de Jesus Cristo. E Filipe chega ao lado do carro e pergunta a ele: você entende o que lê? Irmãos, nós temos visto muitas pessoas do nosso convívio que leem a Bíblia, têm até uma religião, mas não conhecem nada do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles conhecem apenas aquilo que aprenderam e, infelizmente, muitas vezes aprenderam de uma forma errada. Só recapitulando, Filipe estava em Samaria e lá na cidade ganhava muitas almas. O seu ministério estava sendo profícuo e muitos creram em Jesus Cristo através da palavra de Filipe. E o Espírito Santo diz a ele: vai para o deserto. Irmãos, todas as vezes que eu leio esse texto e vou preparar uma devocional, uma mensagem, eu fico, de uma certa forma, até questionando, né? Porque quando nós estamos lendo o texto, preparando a mensagem, nós fazemos perguntas para o texto. E não deixa de nós pensarmos como pode, o Filipe estando ali em Samaria, atuante, muitas almas se convertendo, e o Espírito Santo vem e pede para que ele vá para o deserto. Sair de uma região com muitas pessoas e com probabilidade de ganhar muitas almas para Jesus Cristo e ir para o deserto. Pregar para quem? Quem poderia, no deserto, ouvir o Evangelho? Em muitas situações, a ordem de Jesus para nós soa-nos estranho e sem sentido. Porém, irmãos, nós devemos obedecer, pois Deus tudo sabe. Filipe chega ao lado da carruagem e vê que o eunuco lia o profeta Isaías, o versículo 32, e pergunta: você entende o que está lendo? E nós? Como nós temos abordado as pessoas? Como nós temos falado do Evangelho de Jesus Cristo às pessoas? Ou como nós temos chegado e dado os primeiros passos da nossa conversa com as pessoas? Quando nós estamos em casa, oramos e pedimos para que Deus abra uma porta para que a gente possa falar do Evangelho. E a gente ora, pede a Deus: Senhor Deus,
Permita-nos que nós tenhamos a oportunidade de falar do amor e da graça de Jesus Cristo. E muitas vezes nos é permitido, Deus nos oferece as condições para a gente dar o primeiro passo da conversa e falar de Jesus para uma pessoa estranha. Primeira coisa a fazermos é orar, pedir a orientação do Espírito Santo. Como devemos fazer a abordagem? Hoje é muito comum pessoas dizerem: eu já sou evangélico. Mas, como eu disse, ser evangélico ou ter uma religião quer dizer que realmente conhece o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, muitas vezes é um desejo do nosso coração fazermos com que dentro da nossa comunidade, da Igreja Batista, a gente ganhe muitas almas e se agreguem a nós e tenhamos um número cada vez maior. É um desejo natural e normal. Mas levar as pessoas a se tornarem batista, ou presbiteriano, ou uma outra denominação que seja, é o correto? Ou nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, devemos continuar orando e evangelizando e levando as pessoas aos pés de Jesus Cristo? Meus queridos irmãos, eu já tive experiências maravilhosas aqui em Jaboticabal, conversando com pessoas e ao falar que eu sou o pastor da primeira igreja batista, pessoas dizerem: olha, quando eu era criança eu frequentava a escola bíblica dominical e ali eu aceitei Jesus Cristo, eu sou evangélico, eu congrego em tal igreja, eu congrego em tal outra igreja. Até mesmo um pastor da Assembleia de Deus, um dia conversando com ele, não me recordo o nome, mas se não me engano é Sérgio, e ele disse: olha, quando eu era criança, meus primeiros passos na fé foi lá na primeira igreja batista, na Rua Penha. Isso me alegra, porque nós vemos que o trabalho que vocês realizaram lá no passado, de evangelizar, de abrir a escola bíblica dominical, professores aí ensinando as crianças os primeiros passos, muitas vezes nós não temos a visão e não temos a noção de quantas pessoas foram salvas e ganham para o Senhor Jesus Cristo com o seu trabalho, com a sua dedicação. Porque muitas vezes a gente é imediatista, quer as coisas ali, presente, na hora. E com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com a Palavra de Deus, não é assim. E nós plantamos, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Ser membro de uma igreja não quer dizer que a pessoa teve um encontro real com Jesus Cristo. O etíope, ele se tornou prosélito. O que é prosélito? Prosélito é seguidor da religião judaica. Ele foi até Jerusalém para adorar. Porém, infelizmente, ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Uma questão deve ficar bem clara. Todo aquele que busca a Jesus de todo o coração o encontra. Irmãos, muitas vezes nós fazemos perguntas difíceis, principalmente o Shebeck, Alexandre, que estão se preparando aí para o ministério, estão estudando no seminário. Muitas vezes, né, Alexandre, Shebeck, Anderson e outros irmãos aí fazem umas perguntas. E aquele que não ouviu o Evangelho, ele vai ser salvo? As Escrituras dizem que o único meio de ser salvo é através do Senhor Jesus Cristo. Então, a resposta que eu posso dar é esta: se quer ser salvo, creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas ele nunca ouviu. Sabemos mesmo que ele nunca ouviu? Em Romanos diz que a própria natureza revela a glória de Deus. E eu creio piamente que se uma pessoa tiver o desejo, como esse etíope, lá no deserto,
lendo as Escrituras e querendo conhecer mais de Deus, Deus fez o quê? Tirou Filipe de uma cidade onde ali ele estava sendo útil, ganhando almas, e o levou lá para o deserto. Para quê? Para falar para esse etíope. Então eu creio piamente, se houver, porventura, um coração desejoso de conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus move céus e terra para que esta pessoa venha conhecer do Evangelho. Todo aquele que busca o Senhor Jesus Cristo de coração aberto, ele encontra com o Senhor Jesus Cristo. Jeremias assim diz: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, encerrando esta mensagem, terminando com a minha fala, o eunuco procurou a Deus, e Deus revelou a ele através de Filipe, que foi obediente à voz do Senhor e foi até o deserto. Reza a tradição de que o eunuco, chegando em sua terra, levou a mensagem a milhares de etíopes. Milhares se converteram. Portanto, meus queridos irmãos, vamos estar anunciando o Evangelho. Vamos estar falando para as pessoas de Jesus Cristo. Vamos aproveitar essa situação da pandemia, em que os corações estão mais abertos, as pessoas estão mais suscetíveis à voz do Espírito Santo. E vamos falar da graça, do amor de Deus. Deus abençoe os amados irmãos, tenham um ótimo domingo e também no transcorrer da semana, que Deus abençoe vocês e que nós juntos possamos louvar e glorificar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia a todos, bom almoço. Amém.